dia, o sol já saiu lá na fazendinha. Bom dia, quinto ano, hoje quarta-feira, estamos em agosto. Que dia é hoje, Pirulito? 12. Então hoje, quarta-feira para vocês, no meio da semana, nós temos aulas de quê, Pirulito? História e aula de artes. Eu gosto muito de artes. Então vamos dar bom dia para os nossos amiguinhos daqui da nossa chamada. Bom dia, Dona Risonha. Bom dia, titia. Bom dia, estrelinhas. Bom dia, meus alunos. Bom dia, Pirulito. Então vamos embora começar a nossa atividade de hoje, né, Pirulito? Que a gente tem muitas coisas para vocês, né? Sim, então hoje vamos lá. Agora vamos soltar o que tu gosta de dizer? Solta o take! Então vamos embora de aula. Quarta-feira, então hoje nós vamos ter história, tá bom? Então, na atividade de hoje de vocês, a gente vai começar com história e depois nós vamos para artes. Então, hoje a gente não vai ter atividade da apostila. História, porque o conteúdo ele é um pouquinho extenso, que fala da Revolução Nativista, do movimento nativista, desculpa. E aí a gente vai começar a conhecer um pouquinho do movimento nativista, vocês vão ver documentários, vai conhecer cada movimento, que foi muitas revoltas. E depois a gente vai para arte, falar de o conteúdo bem legal, que é natureza morta, tá bom? Então a gente vai fazer o que agora? Pegar lá o livro de historiazinho e vamos hoje para a nossa atividade da página 52. Pegou o livro de história? Então vamos começar. No nosso movimento nativista, esse movimento foi um movimento de muitas revoltas. Gente, não era nenhum movimento, era revoltas em cima de revoltas. Então, o nome era para ser Revoltas Nativistas, porque o pessoal daqui, do Brasil, estavam revoltados com o pessoal de Portugal. Por quê? Eles queriam ter porque sempre teve impostos. Então, o dinheiro que eles retiravam do Brasil, eles sempre levavam lá para a coroa portuguesa. A gente sabe isso desde logo quando eles vieram para cá, não é? Querendo catequizar, então todos eles levaram para lá. Então, nesse movimento, lá na metade do século XVII, século XVIII, então começaram a ter muitas revoltas de fazer aquele buruçu, aquela confusão toda, mas justamente por causa disso. Então a gente vai conhecer revoltas por revoltas para vocês entenderem, mas o título principal é o movimento nativista. Todo mundo pegou o contexto, página 52, e aí a gente vai conhecer pouquinho, devagarzinho a gente chega lá, tá? Que história é isso? A gente conheceu o que aconteceu aqui no nosso país, e aí a gente começar a pesquisar, ver vídeos, documentos, é maravilhoso. Então, primeira coisa, página 52, aí tem assim, Revolta dos Beckman. E aí, o que foi que aconteceu na Revolta dos Beckman? Porque a gente sabe que esses movimentos todos, a gente vai ter diversas revoltas justamente com isso, o pessoal daqui revoltado com a coroa portuguesa. E essa Revolta dos Beckman, eles começaram lá no Maranhão, tá? E aí, foram dois irmãos que começaram todo esse problema, toda essa confusão com os portugueses. Por quê? Vamos descobrir? E aí, com a Revolta dos Beckman, que eram os dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman, eles tinham um poder aquisitivo legal lá no Maranhão. Então, lá no ano de 1684, o que foi que aconteceu? Os produtos daqui que tinha lá, era que eles, automaticamente plantavam e levavam para Portugal. Os portugueses eram o açúcar e o algodão. Vê só o que eles faziam. Eles pegavam esses produtos aqui e pagavam um preço muito baixo e levavam para Portugal. E aí, os produtos que vinham de Portugal para o Maranhão, eles vendiam super, mega caro. E aí, eles começaram a se revoltar. Aí, o pessoal, esses dois irmãos, como era o nome desses dois irmãos, vamos botar, olha, eu vou ter que acabar de botar as fotos aqui para vocês. Manuel e Tomás Beckman, eles fizeram também um acordo com o pessoal de Portugal, que eles pediram 500 escravos para vir para mão de obra aqui, né, para a lavoura. Só que os portugueses não cumpriram o acordo com eles
E aí começou de novo, minha gente. Eles fizeram o quê? Lembra lá na parte dos indígenas que os jesuítas protegiam os índios, que logo no início os índios foram escravizados? Então os jesuítas, eles não deixavam mais escravizar os índios de jeito, maneira alguma. E os jesuítas era assim com o pessoal de Portugal, que eles vieram para cá, né? E aí o que é que aconteceu? Que esses irmãos fez uma revolta. Por eles estar gastando muito dinheiro dos produtos que vinham de Portugal para cá, para o Maranhão, eles fizeram a negociação também com o pessoal lá do governo de Portugal para vir 500 escravos trabalhar aqui na lavoura para eles, para botar, para plantar, né, o pé de algodão e o açúcar, a cana de açúcar, e não vieram. Então o que foi que eles fizeram? Minha gente, tinha uma escola dos jesuítas, né? Que aí o que foi que eles fizeram? Eles invadiram a escola com os jesuítas lá, os padres, quebraram tudo, bateram nos padres, nos jesuítas, fizeram aquela loucura toda, aquela violência toda, minha gente. E aí, com raiva porque os escravos não vieram para cá. Então o que foi que eles fizeram? Começaram a escravizar os indígenas de novo, que perante os jesuítas era proibido. Passaram um ano nesse esquema todo, batendo nos padres, nos freis, invadiram lá e eles estavam comandando aquele processo daquele ano. Durou um ano todo esse movimento de escravizar indígenas, de espancar o pessoal, os padres, os freis. E aí o pessoal de Portugal mandou um governador para cá. E o que foi que aconteceu depois desse ano todo, dessas revoltas? Aí, lá no colégio que eles tinham invadido, chegou lá um governador, né? E pegou Manuel, que é um dos irmãos que estavam na frente da revolução, da revolta toda lá, e botou em praça pública para ser exemplo. O que foi que eles fizeram? Enforcaram ele. Porque antigamente, quem se rebelava contra a coroa, eles tinham que ser exemplo em praça pública. Então, nesse movimento nativista existiram revoltas contra a coroa portuguesa. Então, a gente vai conhecer uma por uma. A primeira, que acabou aí depois de um ano, que é essa briga aí com os Beckmans, os dois irmãos, Manuel e Tomás. Aí foi um dos irmãos que estava à frente mesmo, que foi Manuel. Ele foi preso e foi enforcado para ser exemplos de outros, para não ter revolta contra a coroa portuguesa. Então foi esse movimento que foi a revolta dos Beckman, por causa dos produtos que eles compravam a mais, por causa dos escravos que não vieram, aí eles se revoltaram e quebraram, foi tudo. E agora, essa primeira, gente, foi a revolta, gente, revolta dos Beckman. Agora a gente vai para outra revolta, porque foi assim de gente se revoltando. Quando estourou em um estado, foi para outro, todo mundo revoltado. Aí quando pegavam, quem fazia o movimento era levado para a praça pública para ser eliminado, game over para ele. Então vamos lá, todo mundo aí já entendeu a revolta dos Beckman, né? Que eram os irmãos. Agora sublinha aí no texto se quiser, tudo bonitinho, e vamos para outra revolta. Agora a gente vai falar da Guerra dos Emboabas. Vamos lá entender também, só conflito, tá? Esse movimento nativista só foi conflito. Essa Guerra dos Emboabas foi uma guerra que teve entre emboabas e paulistas. Lembra do movimento que a gente estava estudando sobre bandeirantes e tal? Então, o que é que aconteceu? Lá no movimento dos bandeirantes que a gente estudou, eles saíam, né, para conhecer o território e pegar ouro, essas coisas todas. E aí, os paulistas, né, esse movimento dos bandeirantes, eles descobriram o ouro em Minas Gerais, vocês lembram disso? E o grupo do Emboabas eram os grupos de pessoas que vinham de fora, de outros países. Aí Portugal, a maioria era Portugal, né, mas Portugal, França, Inglaterra, e eles criaram esse movimento, que chamavam de Emboabas. E o que foi que aconteceu? Os paulistanos, que paulistano vem de São Paulo, né, eles tinham na cabeça dele que como eles, no momento lá dos bandeirantes, descobriram o ouro em Minas Gerais, então o ouro só pertenciam ao grupo dos bandeirantes, no caso o grupo dos paulistas. E aí começou a ter aquela rivalidade, porque o grupo do Emboabas, que eram pessoas de fora, né, que fizeram um grupo de outros países, também queriam explorar as minas de lá de Minas Gerais. Então, no ano de 1708 até 1709, um ano ficou nessa briga, guerra e tal. E aconteceu uma vez um capão. O que é um capão, Tia Carol? Uma emboscada que os emboabas fizeram contra os paulistas. Eles
estavam indo o caminho de pegar o ouro lá em Minas Gerais, e aí eles pegaram todo o grupo, ameaçaram de morte, bateram o pessoal do Emboabas. E aí disseram que só iam libertar eles se eles realmente desistissem do ouro de Minas Gerais. Minha gente, eles falaram o quê? Beleza, desistimos do ouro e foram-se embora. Todo o grande grupo dos paulistas. Chegou lá na aldeia deles, onde eles estavam acampados, pegaram um monte de arma e voltaram atrás do Emboabas. E aí foi aquele sangue para todo lado, um com o outro, morreu um monte de gente. Foi uma guerra mesmo, muita gente morrendo. Por causa de quê? De ouro, tudinho era tudo olho grande, só queria explorar, queria explorar, queria explorar. Os paulistas dizendo que o ouro era deles, os Emboabas disseram que eles também tinham direito, e aí morreu um monte de gente nessa guerra depois dessa emboscada. Eles liberaram os Emboabas, tá? E aí o pessoal voltou, mais revoltados, os paulistas mataram um monte de gente. Chegou nos ouvidos do rei, e o rei fez lá uma documentação dizendo que o ouro não era nem de um nem de outro, nem do pessoal dos Emboabas e nem dos paulistas, que aí iam fazer o quê? Ia pegar o dinheiro, o quinto, que era uma reserva, que eles juntavam e levavam para a coroa portuguesa. E aí, depois desse movimento, para terminar tudo aí dessa guerra, o rei expulsou os paulistas de lá daquela área de Minas Gerais, que é onde tinha muito ouro, tá? E aí eles automaticamente foram em busca, que eles exploravam muito mesmo em outros estados, à procura do ouro, mas o rei baniu eles daquela terra ali de Minas Gerais. E aí esse termínio, depois desse decreto que o rei falou, foi em 1709, que foi um ano, essa guerra de morte dos Emboabas com os paulistas, tudo por causa do ouro, tá bom? Então vamos lá fazer uma retrospectiva. A guerra dos Emboabas são gente que vinha de fora e eles fizeram um grupo, né? E aí tinha os grupos dos bandeirantes, que a gente já aprendeu um pouquinho lá antes, tá? Dos paulistas, o pessoal de São Paulo, que eles exploravam muito todos os estados para pegar mesmo os recursos da natureza. Só que eles pegavam os ouros, os diamantes, e não levavam para a coroa não, ficava para eles, porque eles não eram coligados à coroa portuguesa. E aí ele viu outro grupo, outro grupo, começaram a brigar. Muito por causa do quê? Do ouro. Então, o pessoal dos Emboabas fez lá, a caminho deles fizeram uma cilada, né? Pra pegar eles mesmo, bateram e disseram, vocês têm que sair daqui, porque o ouro é da gente. Agora vocês se rendem? Se rendem, sim, beleza. Então, foram-se embora os paulistanos. Voltaram armados. E aí, a Fé Maria foi aquela coisa toda, aquela coisa horrorosa que a gente só vê em filme. E quando o rei chegou nos ouvidos do rei, o rei baniu, não queria mais ninguém, e aquele pedaço lá dele só teria que ser dele para levar para o quinto, que é uma reserva de dinheiro lá para Portugal. E os paulistas automaticamente foram expulsos daquela área. E aí eles foram explorar outros lugares, mas realmente onde tinha muito ouro antigamente para ser explorados era em Minas, tá? Então a gente já viu a revolta que teve no Maranhão, conhecemos a guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais por causa do ouro. Agora a gente vai para outra, ou revolta, ou guerra com vocês. Beleza? Todo mundo está compreendendo, né? Então vamos embora. Agora a gente vai falar da Guerra dos Mascates, que foi aqui em Pernambuco, tá? Então, Guerra dos Mascates. Vamos lá primeiro saber o que é mascates. Mascates era um grupo de comerciantes que viviam aqui em Recife. Então, antes, lá em 1710, Olinda, eles tinham muitos senhores de engenho, tá? E aí o pessoal que morava lá em Olinda tinha um poder aquisitivo muito bom. Então antes, nesse período, Olinda, ela tinha mais leis, mais domínio em tudo do que Recife. E aí tinha aquela rivalidade, certo? E o que é que aconteceu? No ano de 1710, aí veio o conflito de 1711 até 1711, a capitania de Pernambuco ficava em Olinda. Porque o pessoal de lá de Olinda era muito só elite. E aí o pessoal, os Emboabas, que eram os grupos de comerciantes de Recife, começaram a ficar revoltados. Porque o que é que acontecia? Como a sede da capitania, de tudo que vinha, ia direto para Olinda, então automaticamente lá
a renda, o custo, tudo seria maior, né? Então, Olinda era o topo de antigamente. E os recifenses, os mascates, eles faziam de tudo para se separar de Olinda, porque é Olinda que jogava as leis para Recife. Então, se eles diziam assim, ó, tem que fazer, tinha que fazer. Então, mandaram uma carta para o rei, dizendo que queria se desligar de Olinda, porque Olinda teria suas leis e Recife teria suas leis. E aí, o que foi que aconteceu? O rei de Portugal autorizou e disse, então vamos fazer esse desmembramento. Olinda fica lá com suas leis, o pessoal de Olinda fica lá, e o pessoal de Recife aqui, os mascates, eles fazem as suas leis, e aí, cada um na sua. Só que quando isso aconteceu, não é? Os mascates começaram a fazer essas coisas, a tentar, né, ter mais um pouquinho de renda, virar um pouquinho de elite. O pessoal de Olinda não gostou. Aí veio-se embora para Recife. Ave Maria. Começou aquela guerra, aquela coisa toda. E antigamente o símbolo de poder era um pelourinho. E o que foi que eles fizeram? Os holandeses quebraram, foi tudo. Então entrou em guerra. A gente sabe que guerra vai vir morte, vai vir um bocado de coisa. Então entrou em guerra os mascates, porque os holandeses veio em cima porque perderam o poder de ser capitania de Pernambuco. Então o pessoal, os senhores de engenho se sentiam incomodados, porque como é que eu sou dono de engenho, vou perder a capitania para comerciantes? Tá? Sempre houve essa discriminação de quem é melhor e de quem é menos favorável. E aí teve aquela guerra toda, aquela briga toda, quebra isso, quebra aquilo, morre um monte de gente. E aí automaticamente o rei decretou, por essa quebra do pelourinho aqui em Recife, que os holandeses perdeu a capitania e aí ficou com o pessoal de Recife. Então a capitania ficou sendo de Recife e os holandeses não poderiam invadir essa área. Então foi no ano de 1712 que teve realmente esse desligamento por ordem do rei. E aí Olinda se tornou Olinda e Recife se tornou Recife, então se desligaram. Então os mascates ficou lá representando o Recife e os senhores de engenho de Olinda. Mas antes disso, que antigamente ainda depois disso ainda tiveram conflitos, mas não teve mais esse movimento da guerra, porque o rei disse, bora parar por aqui, vamos lá, agora a capitania, já que vocês quebraram, que vocês vieram fazer e acontecer, então agora a capitania vai se tornar de Recife. Então foi-se embora para Recife. E os senhores de engenho ficou tudo muito invocado, mas o rei tinha decretado lá, então os mascates eram comerciantes de Recife e os senhores de engenho mandavam em Olinda. Tá? Então teve sempre essa rivalidadezinha assim, e aí quando o pessoal escreveu para o rei, que era o WhatsApp da época, e aí o rei disse, não vamos separar, já está tendo tanto conflito. E aí os holandeses não gostou, entrou em guerra, minha gente, mais de um ano de guerra é muita coisa, muita gente morrendo, muita coisa se quebrando, tudo por causa de poder, tá? E aí eram inimigos depois desse desligamento, então a Olinda ficava lá para Olinda e Recife ficava para Recife e ninguém se misturava. Com o tempo, graças a Deus, a gente hoje em dia é um só, né? Ok, todo mundo entendeu a Guerra dos Emboabas, que era dos comerciantes daqui de Recife. E Olinda não tinha lá o quê? Senhores de engenho. Beleza? Agora vamos para outro movimento que teve nessa revolução, nesse movimento nativista. Minha gente, era muita guerra, a gente só vê isso, né? Guerra, conflito, dinheiro, poder, Ave Maria, desde que já acontecem essas coisas. Agora a gente vai falar da revolta de Felipe de Santos. Deixa eu botar uma foto aqui e conversar um pouquinho sobre ele. Nesse movimento de revolta, foi no movimento nativista. A gente todo esse processo que estava acontecendo justamente, brigas, conflitos, guerras, mortes. E o que é que aconteceu? Lá em 1720, lá em Minas Gerais, vamos voltar de novo para Minas Gerais. O que é que aconteceu? Vocês lembram mais um pouquinho que teve a guerra dos mascates, né? Que foi os paulistanos com outro pessoal que brigavam por causa de ouro. Então, o que é que aconteceu? Nesse movimento, o reino disse que decretou que teria o quinto para ele. O que é o quinto? Todo ouro que fosse retirado das minas de Minas Gerais, 20% seria do rei, da coroa portuguesa. Então, eles fundiam o ouro, o que é fundido, e a cara eu vou botar aqui para vocês. E aí, 20% era só do rei. E aí, depois era dividido aqui,
nas casas de fundição, com o pessoal. Então, a maior parte ficava para a coroa portuguesa. Não tá entendendo, né? Então, o que é que aconteceu? Filipe dos Santos, ele ficou revoltado, porque ele ia em busca de ouro lá em Minas, e era todo o processo, né? Porque você tem que tirar, tem que derreter, fazer aquele movimento todo. E a maior parte ficava para o rei, que o rei, né, enfim, estava lá, só chegava, que foi o quinto. E nesse processo do quinto, ele disse, oxente, a gente que trabalha e tem que ir para o rei, por que que vai para o rei? E aí ele começou a se revoltar. Juntou um grupo de manifestantes. Não tem quando a gente vê na televisão que o pessoal está na rua se manifestando, brigando por causa do transporte público, por causa de médico. Pronto, ele fez isso. Só que antigamente isso era proibido pela coroa portuguesa, que ninguém podia mudar de ideia, porque o rei era o grande. E aí o que foi que aconteceu? Ele foi-se embora, que antigamente tinha uma casa de governo, né, do governador e tal, que governava, porque o rei pedia. O rei estava lá em Portugal e ele deixava alguém representando. Então foram-se embora lá para frente da casa do governador, né, do governo geral que tinha lá naquela época. E aí eles, uma manifestação, gente, muita gente. Quem estava à frente, o representante, era quem? Filipe dos Santos. E aí ele reivindicou, dizendo que queria que fechasse as casas de fundição e queria que diminuísse o imposto que dava para o rei, 20%, que era o quinto. Porque ele achava injusto, ele mais outros, mas ele era a voz principal daquele grupo, então ele era o importante daquele grupo, porque ele que fez aquela multidão sair suas casas para ir lá à frente do governo. O que foi que aconteceu? Para diminuir o tumulto, eles disseram que ia fechar as casas de fundição, eles disseram que ia diminuir o imposto do rei, né? E o pessoal foi-se embora para casa. Depois, a revolta de Filipe dos Santos, o que foi que aconteceu? Eles invadiram, botaram fogo em todas as casas de quem estava com o Filipe na manifestação. Todas as casas. E aí pegaram o Filipe, que ele era o cabeça da revolta, da manifestação. E o que foi que fizeram com o Filipe? Para dar exemplo, o que é que eles faziam antigamente, minha gente, levaram para a praça pública, enforcaram o Filipe dos Santos. Depois que ele estava enforcado, já morto, pegaram 4 cavalos, prenderam o braço em um cavalo, outro braço em outro cavalo, a perna em outro cavalo e a outra perna em outro cavalo. E aí, cada cavalo foi para uma direção. No caso, todos os membros desses membros que estavam agarrados foram soltos. E ele já estava morto, porque ele tinha sido enforcado primeiro. Isso tudo para ninguém se revelar e se revoltar contra a coroa portuguesa novamente. Minha gente, veja o absurdo, eram coisas imensas, tremendas que aconteciam antigamente. E o pessoal daqui já estava revoltado com todo esse processo da coroa portuguesa, de ir para lá, buscar impostos e trabalhar só para o lucro de lá da coroa, não é? Todo mundo entendeu essa revolta de Filipe dos Santos, compreenderam como foi o fim, sempre dava problema para quem se manifestava contra a coroa. Agora a gente vai para outro processo e o último dessas revoltas e tal, que foi em Confidência Mineira. Vamos voltar para Minas Gerais novamente, que a gente conhece muito o representante dele como Tiradentes, certo? Então vamos lá para Inconfidência Mineira, ok? Que foi lá no final do século XVIII, aconteceu a Inconfidência Mineira, que o que é que aconteceu nesse processo? O rei, lembra lá do quinto dele, que era 20% do ouro, tudo que a gente retira da natureza, que na natureza vai chegar um tempo que vai acabar. Então estava acontecendo isso com o ouro. O ouro já estava no fim. Só que o rei não queria saber se tinha ouro, se não tinha, ele queria os 20% da parte dele, no caso, o quinto. E o pessoal começou a se revoltar, porque nem que se eles não achassem o ouro para fundir, para mandar para o rei queria os 20%. Minha gente, como é isso? E aí, o que foi que aconteceu nesse processo todo? O pessoal não tinha como pagar imposto para o rei, porque não estava achando mais ouro como achava antes lá em Minas Gerais, né? Porque, como eu disse a vocês, mais um pouquinho para frente, Minas Gerais, ele era onde tinha bastante ouro. Mas como o ouro é um recurso da natureza, que ele não se renova, ele vai chegar um tempo que você vai explorar e vai acabar. Então, estava ficando escasso muito o ouro.
Só que o rei queria o dinheiro de todo jeito, os 20% do quinto. E os governantes de lá da época, né, que o rei deixava o governador, ele fez uma lei. Ave Maria, minha gente, como era o nome dessa lei? Ele fez, chamou de derrama. O que é derrama? O pessoal que não pagasse o imposto para pagar o rei, eles invadiam a casa dos outros, invadiam e retiravam tudo de valor. Louças, talheres, joias, tudo. Mas ele tinha que dar a parte do rei. Olha para que absurdo. Então o governador da época lá do governo fez essa lei que se chamava derrama. E aí o pessoal fica o quê, minha gente? Revoltadíssimos. Entravam na sua casa, pegava tudo que era seu, porque você não tinha como pagar os impostos que eram muito altos para a coroa portuguesa. E aí o pessoal começou, da Inconfidência Mineira, a se revoltar de uma forma que se juntaram um monte de gente, políticos, cantores. E aí, minha gente, nesse grupo que se revoltaram contra a coroa portuguesa, tinha cantores, escritores, militares, um grande grupo, porque achava injusto. Como é que eu não tenho dinheiro para pagar a coroa portuguesa, porque o ouro estava ficando extinto, eu vou ter que retirar da minha casa. Eles invadiam de aquela forma violenta o pessoal da coroa portuguesa para retirar o que tinha de valor para mandar para o rei. Isso totalmente errado. Então, foi quando começaram a se reunir o grupo da Inconfidência Mineira. E quem estava à frente desse grupo tinha diversos chefiadores, mas quem era a cabeça desse processo todo era Tiradentes, que seu nome era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Uma coisa pra gente tirar da nossa cabeça, ele não tirava dente, ele não era dentista, tá? Quem era dentista nesse processo era o tio dele. Só que antigamente esse pessoal, assim como antigamente não tinha dentista como tem hoje, então era conhecido. Então ele ficou conhecido como Tiradentes. Mas ele não era dentista não, quem era o tio dele. E aí, minha gente, eles se revoltaram sim para lutar contra essa opressão com os portugueses. Só que a gente sabe que quem se revolta com os portugueses, com a coroa portuguesa, no final vai ter um grande fim, não é? E aí começaram o pessoal da coroa portuguesa a saber que eles estavam criando um grande grupo mesmo, revoltados, com escritores, com poéticos, com pessoas, os militares, com pessoas de casa. E aí estava ficando muito extenso. Então o que foi que eles fizeram? Começaram a pegar os líderes de cada grupo, mas a cabeça do grupo mesmo, quem fazia as coisas à parte era Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, lutando sim, porque o pessoal não tinha condições de mandar dinheiro para a coroa portuguesa, e aí eles invadiam a casa de todo mundo para pegar o que tinha de valor para mandar para a coroa portuguesa, totalmente injusto, contra a opressão dos portugueses. E aí vamos lá, eles começaram a pegar esse grande grupo, prenderam todo mundo. E muita gente eles tiraram do Brasil, jogaram para outro país, disse que não podia vir para cá. No caso, exilou ele de estar no país. Outros prenderam, outros mataram. Só que eles queriam mesmo era Tiradentes para ser o grande alvo de mostrar em praça pública que ele não podia fazer manifestação nenhuma contra a coroa portuguesa. E quando eles pegaram Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi decapitado em praça pública. Muitos outros líderes que tinham dos grupos, não é quando você vai fazer um grupo na sala, sempre não tem um que representa mais o grupo, né? Que, eita, tu faz isso, faz aquilo, pronto. Tinha líderes dentro do grupo, só que a cabeça era Tiradentes. E aí ele decapitou. Tinha carro que quer decapitar. Ele pegou partes do corpo e cortou e deixou em praça pública por dias para ser exemplo de quem se revoltasse contra a coroa portuguesa estaria lá igual a ele ou pior que ele. Se vocês observando, quando eles pegaram, foi aumentando. Primeiro, o primeiro grupo, eles expulsaram. E depois, o segundo grupo, ele já tocou fogo nas casas. Aí o terceiro grupo, ele pegou os cavalos depois de enforcar. Então, foi aumentando. Já de Tiradentes foi brutal. Imagine, cortou cabeça, cortou braço, cortou perna, cortou tudo, minha gente. Foi uma coisa horrível, tá? E aí, depois dessa revolta, o pessoal ficou com medo, mas mais à frente vocês vão ver outras guerras, outras revoltas, só que hoje, no nosso movimento nativista, a gente vai parar com a Inconfidência Mineira, com o movimento de lá de Minas Gerais, lá no final do século XVIII,
com a última decapitação que foi de Tiradentes, porque ele estava contra a coroa portuguesa e ele queria livrar o pessoal de pagar esses impostos injustos que era feito do quinto para o rei. Todo mundo entendeu bem direitinho? Não entendeu? Ótimo. E aí depois vocês vão ter que ler todo esse contexto novamente, pesquisa na internet, foi um documentário para vocês. E vocês vão ler, sublinhar e vai fazer a página 55 e 56. Todo o movimento da página 55 e 56, vocês vão ler, tá lá no texto, vai ter que ler tudinho pra gente interpretar. Vocês têm que aprender a ler com pontuação, coerência. Não entendeu? Volta um pouquinho, para fazer tudo que está aqui na página 55, 56 e 57, todo o contexto da explicação tá aqui ou aqui no livrinho de vocês, tá bom? E aí vocês podem ler, pesquisar e responder. Agora, depois que vocês fizerem história, a leitura, responder tudo direitinho, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, de artes, tá bom? Então, pausa aí pra gente começar a arte, já que a gente falou tanta morte, de tanta conflito com os portugueses. Vamos relaxar um pouquinho agora com a pintura de artes. Agora a gente vai começar artes e o nosso tema vai ser natureza morta. A natureza morta e a gente pinta? Não. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês o que significa natureza morta e vou explicar para vocês, tá? Estão lendo aí? Então, aí aqui, ó, tem essas imagens aqui do lado de cá da natureza morta. Natureza morta vai ser objetos, como pratos de porcelana, como frutas, como flores, e aí vai estar lá paradinho uma cesta, vamos supor uma cesta de flores, de fruta, e você vai fazer uma pintura daquela figura. Só isso, você vai ficar observando e vai fazer a pintura. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão pegar o livro de vocês e essa imagem aqui da natureza morta e vai ficar observando ela. E vai olhar que aqui tem seres inanimados. Olha aí, frutas, tá vendo? O prato. Então, é só isso, você vai fazer essa imagem repassar para o papelzinho. Geralmente vai ser frutas, vai ser coisa que tem na cozinha, tá? Frutas, flores, aí vai ter a mesa, vai ter a jarra. Por isso que se chama natureza morta. Porque depois que a gente retira, né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho a maçã do pé, significa que ela não vai crescer mais. Dali ela vai parar, né? A flor também, quando eu corto ela vai passar um tempo na água, mas depois ela vai murchar. Então, com o tempo vai se chamar natureza morta. Aí na página 31 de vocês, temos aqui uma imagem, tá? Numa cozinha, se vocês observarem, isso aqui é uma cozinha. Tem um balaio, aqui uma cesta cheia de frutas, tem uma jarra, né? Tem aqui uns lenços. Aí tem assim, observe a imagem e responda o que se pede. Quais são as cores inanimadas que aparecem na imagem? Cores não, desculpa, os seres inanimáveis. Ele quer saber os seres, o que aparece aqui na imagem, o que vocês estão vendo de objetos, de frutas, o que está vendo aqui você coloca. Aí vamos supor, um banco, uma mesa, cesta, tudo que vocês estão vendo, os seres inanimáveis, vocês vão botar pra cá, inanimados, tá bom? Na letra B vocês têm assim, quais são as cores que aparecem na imagem, as cores que mais aparecem. Aí você vai botar o que tiver, branco, verde, marrom, roxo, todas as cores. Olhem direitinho e vai passar pra cá. Na página 32 de vocês, tem assim, pinte as imagens que retratam a natureza morta. Então, vocês vão pintar alimentos, flores, tá? Retirar, se tivesse na cestinha, assim, no jarro, aí vocês pintam o que tiver aqui. Na página 33 de vocês, tem assim, crie uma obra. Então, vocês vão criar uma obra de retrato da natureza. Vocês vão pegar, eu vou botar aqui pra vocês uma imagem e outra imagem. Se vocês quiserem fazer dessas duas aqui, beleza. Se não, vocês vão criar sobre a natureza morta. Fica a critério. Faz uma cesta, faz um prato com frutas, com flores, com jarro. Fica a critério de vocês. Mas vocês também podem ter esses dois exemplos aqui. Usando a técnica de luz em sombra. No caso, você vai pegar, vai fazer uma imagem do desenho e atrás do desenho tem que ter uma sombra. E é exatamente. Então, vocês vão fazer de uma imagem de natureza morta, tá? E atrás dessa imagem, pronto, ela vai desenhar um prato cheio de frutas. E atrás desse prato tem que ter a sombra dele, o sombreamento dele. Que nem a gente quando anda no sol, a gente não vê nossa sombra. É exatamente isso que vocês vão fazer, tá bom? Então, para hoje, vocês só vão ter história. Que a Carla não passou operações porque a história tem muitas informações. Aí foi por bloquinhos, que a Carla mastigou bem muito para vocês entenderem. E falar de natureza morta.
tá certo? Que a gente vai tirar alimentos, flores, pratos, tal, e vai fazer uma pintura, certo? À tarde, nós conversaremos no Google Meet, tá bom? Então, boa quarta-feira para vocês, e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre o movimento nativista. Outra coisa, eu quero que vocês tragam para mim à tarde um dos movimentos ou guerra que teve e explique para mim, tá certo? Então, vocês vão chegar, tia Carla, porque eu achei mais interessante a Inconfidência Mineira. Vocês vão explicar para mim sobre a Inconfidência Mineira. Tia Carla, não, eu gostei mais da Guerra dos Mascates. Aí vocês vão falar para mim, eu quero que cada um oralize um dos movimentos que teve do movimento nativista e explicar para tia Carla o porquê, como, o que achou mais revoltoso. E aí a gente conversa à tarde, tá bom? Porque estudar isso é conversar e trocar figurinhas. Um beijo para vocês, até daqui a pouco.